Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente à continuidade das aulas de atendimento nas emergências sobre a apostila, né, Lei Lucas, ok? Então, nesse segundo módulo, nós vamos dar continuidade aí sobre como atuar em algumas emergências. Nessa parte, vamos focar em bem emergências de caráter neurológico e respiratório, ok? Então, vamos lá. Então, nessa primeira etapa aqui, né, nesse primeiro momento aqui desse segundo vídeo, nós vamos abordar um pouco sobre o desmaio, né, que são situações também muito corriqueiras e que muitas pessoas também acabam confundindo com parada cardiorrespiratória. Então, de uma vez por todas agora, você vai saber identificar, né, a diferenciar parada, né, do desmaio. Então, o que seria propriamente dito aí? O desmaio, tá? Então, o desmaio ele consiste na perda transitória, tá, da consciência e da força muscular devido ali à diminuição, né, do oxigênio, da glicose ali no sangue, que no caso nutre o cérebro, tá? Sem a parada da respiração. Então a pessoa ela tá ali inconsciente, ela pode estar ali vai apresentar ali, né, uma inconsciência ali, mas ela não vai parar de respirar, ela não vai estar sem respirar. Ok? Já na parada, ela fica sem respirar. Lembra? Então, na parada cardiorrespiratória, ela fica sem pulso, sem respirar e sem conversar com você, tá? Agora, no desmaio, não. No desmaio, ela vai estar inconsciente, ou seja, ela não vai estar conversando com você, mas ela respira e tem pulso. Tudo bem? Então, como que a gente faz nesse momento aqui? Como atuar, tá? Então, vou demonstrar agora para vocês aqui como profissionais, né, nós aqui devemos atuar nessas horas, ok? Você se deparar com uma vítima ali numa situação de desmaio, primeiramente você deve manter a calma e seguir os seguintes passos. Primeiramente, deve verificar o estado de consciência da pessoa, chamando-a 3 vezes pelo nome, se você conhecer, ou né, sacuda, e em seguida chamar o serviço de emergência. E verificar se a respiração, se a vítima possui respiração para diferenciar desmaio de parada cardiorrespiratória. Isso é imprescindível você fazer na hora. Então, como que você deve fazer? A regra do ver, ouvir e sentir que já aprendemos. Em 10 segundos, você deve colocar a orelha perto da via aérea da pessoa e observar os movimentos respiratórios torácicos. Se eles estiverem apresentando movimento torácico e respiração, então é sinal que a vítima apenas está desmaiada. E como é que você vai fazer? Então, são duas situações. A primeira delas, que é a que nós estamos vendo agora, a vítima respira, porém está inconsciente. Então, o que você deve fazer? Você deve lateralizar a vítima, colocá-la de uma forma confortável e segura, a fim de prevenir asfixia, prevenir complicações. Lateralize na posição de segurança, chame o serviço de emergência e, em seguida, cubra a vítima esperando a chegada do socorro. Uma outra situação que pode acontecer, a vítima pode estar sem respirar. Então, o que você vai proceder com as manobras de atendimento de RCP, como já vimos anteriormente, ok? Então, se a vítima não estiver respirando, não tiver pulso, você proceda com a RCP até a chegada do socorro. Agora, vamos ver um pouquinho sobre convulsão, também conhecido aí como crise convulsiva. O que seria a convulsão ou também crise convulsiva? A convulsão, ela ocorre, pessoal, quando ela é uma atividade elétrica, né? Uma descarga, né, elétrica anormal no nosso cérebro, né? O nosso cérebro ele funciona à base de impulsos elétricos aí, chamados de sinapses, tá? Então, quando elas não funcionam de forma organizada, de forma sincronizada, nós chamamos isso de de convulsão, ok? Então, como que devemos atuar nesse momento? O que devemos ou não devemos fazer nessas horas aí, tá? É muito cercado de mitos, né, e tal. Vamos agora, nesse momento aqui, vou mostrar para vocês, através de um vídeo, como que nós também devemos aí proceder nessa hora, ok? A crise convulsiva, ela não tem momento nem hora para acontecer. Pode acontecer em situações mais esporádicas que você pode não estar esperando. Então, se por acaso a vítima estiver ali perto de você e sofrer uma crise, a primeira coisa que você deve fazer é manter a calma. Não, de hipótese alguma, não tente remover a vítima, mexer. O que você deve fazer é afastar objetos que possam machucar a cabeça da vítima. Em hipótese alguma,
também. Não tente reintroduzir a mão dentro da boca, tirar nada da vítima, enrolar nada. E proteja em primeiro lugar a cabeça da vítima. Pode colocar um pano, uma almofada em volta, tá? E espere a crise passar. A crise passou, o que você tem que fazer? Monitorar se a pessoa está respirando, né? Ver os movimentos, a regra dos ver, ouvir e sentir que nós já aprendemos, certo? Colocar a orelha próximo das vias aéreas. Em seguida, deixe a vítima numa posição lateral de segurança. Por quê? Nesse momento, a vítima, no momento da crise, a vítima pode ter vomitado, pode ter evacuado, pode ter urinado. Então, essas secreções, principalmente na via aérea, pode atrapalhar, né, a abertura, a troca de oxigênio. Então, lateralize, tá? Coloque, entrelace as mãos. Verifique sempre o padrão respiratório da vítima, se ela está mantendo ele firme, consistente. E em seguida, acione, chame o serviço de emergência e mencione quanto tempo durou mais ou menos a crise, se é uma criança, se é um idoso. Informe todas as características possíveis que você conseguir, a duração, né? E até a chegada de ajuda, você deve cobrir a vítima para protegê-la contra a perda de calor. Vamos agora dar uma estudada, uma ampliada aí, sobre o engasgo, também conhecido como broncoaspiração. Esse, inclusive, né, foi a motivação, foi a emergência, né, digamos, motivacional aí, para a criação dessa lei, que infelizmente, né, se o Lucas lá no momento que aconteceu isso com ele, tivesse tido o atendimento necessário, essa fatalidade aí não teria acontecido com ele, né? Então, o que seria propriamente aí dito, né, o engasgo, a definição de engasgo, tá? Então, ele ocorre, tá? Quando algum objeto, algum líquido, algo assim do tipo, acaba bloqueando, tá? A via aérea, né? No caso, vocês viram, a via aérea onde entra a entrada e nossa saída de ar é algo vital para a nossa vida, né? Então, quando algum alimento, água aqui, ó, bloqueia a passagem de ar, tá bom? Fazendo o quê? Dificultando aí a nossa respiração, tá? Então, o que na hora ali nós devemos aí, como profissionais, atuar também, temos que saber o que a gente deve fazer. Vamos ver aqui, só que temos dois momentos, né? Primeiramente agora, vamos ver como atuar em adultos, ok? E crianças, né? Adultos, crianças maiores de 1 ano, adultos, tá? Como devemos proceder, tá? E depois, no segundo momento, veremos como atuar em crianças menores de 1 ano. Então, vamos ver agora o vídeo, vou mostrar para vocês como fazemos. O engasgo, ele não tem hora nem momento para acontecer. Então, agora vamos ver 3 situações que, como se você se deparar com elas, você vai conseguir agir de forma correta. Então, a primeira situação, a vítima, ela está consciente, está respirando, porém está com o objeto engasgado. O que você tem que fazer? Encoraje a vítima a tossir vigorosamente e o corpo, o organismo vai conseguir deliberar todo esse processo. Primeira situação é essa. Segunda situação que pode acontecer, a vítima está consciente, porém ela não está conseguindo respirar. Então, o que você deve fazer? Primeira coisa é dar 5 tapas nas costas da vítima. E em seguida, como que você deve proceder? Você vai entrelaçar a vítima no tórax, entre o final da costela, na parte oca entre o estômago e as costelas, tá? Entrelaçar os 2 braços com o punho fechado e apertar vigorosamente, fazer 5 compressões para cima no abdômen. E vai intercalando entre 5 tapas nas costas e as compressões no abdômen até observar que a vítima está conseguindo respirar e o objeto que estava preso saiu. Outra situação, a vítima apresenta inconsciência e não está respirando. O que você deve proceder? Faça a rápida identificação e acione imediatamente o serviço de emergência e comece imediatamente, sem nenhuma perda de tempo, com as compressões da RCP, ou seja, parada cardiorrespiratória. Agora veremos como atuar, né, em situações de engasgo em crianças menores de 1 ano. As condutas de manobras para
reversão do engasgo em crianças, nós devemos deparar aqui com 3 situações. A primeira delas é quando o bebê, ele tá consciente, respirando. Primeira coisa que você tem que fazer, se ele engoliu, não faça nada, porque a própria tosse já é um mecanismo melhor do que qualquer intervenção que você faça. Apenas observe o bebê e deixe ele tossir livremente. Segunda situação que podemos deparar, o bebê, ele tem nível de consciência, ele está acordado, mas ele não respira. O que você deve fazer? Apoiar o bebê no seu antebraço e dar 5 tapinhas nas costas dele, entre as escápulas ali, nos ombrinhos. Bem delicadamente, tomando cuidado para poder não asfixiar, não apertar a garganta dele, tá? 5 tapinhas nas costas. Em seguida, vire com apoio no seu antebraço e realize 5 compressões torácicas, semelhantes àquelas que a gente faz em RCP em criancinhas menores de 1 ano. E vá alternando até que o bebê possa voltar a respirar normalmente, tá? Um sinal que ele volta a respirar quando ele começa a chorar, que a via aérea dele fica livre, ok? E observa também o objeto que saiu estiver preso. Tá? A última situação é quando o bebê perdeu a consciência e não respira. Imediatamente coloque ele numa superfície rígida, chame o serviço de emergência e, sem perda de tempo, comece com as manobras de RCP, de 100 a 120 compressões por minuto. Vamos agora estudar um pouquinho aí sobre hemorragias e ferimentos. O que fazer em situações de hemorragia e ferimentos, que são muito comuns aí, que podem acontecer, né, dependendo da fatalidade aí. Então, no momento ali, você como socorrista, tá, precisa se atentar a alguns detalhes, saber reconhecer diferenciar algumas situações, ok? Então, o que seria propriamente dito aí hemorragia, tá? A definição aí, ela ocorre aí, né? É a perda de sangue, tá? Devido ao rompimento de um vaso sanguíneo, tá bom? Então, ela pode acontecer em qualquer local do corpo, qualquer parte do corpo, ela tem algumas características, tá? Então, primeiro vamos identificar, a primeira coisa que você deve fazer é saber que tipo que é, porque dependendo, vai te mostrar maior gravidade ou não no momento, tá? Então, ela é dividida em hemorragia arterial, hemorragia venosa e hemorragia capilar, tá? Então, a mais fatal, a mais grave é a arterial, porque a artéria, por ela ser um vaso, né, de calibre bem elevado, né, bem calibrosa, tá? E ela funciona no ritmo do coração. Por isso que na hora que você vai sentir a pulsação, né, você pode sentir, você vê que ela é forte. Então, o sangue, numa hemorragia dessa, ela sai na velocidade aí que o coração ele bate. Então, ela é algo que, se não for atendido rápido, dependendo da gravidade, a pessoa morre em questão de minutos, tá? Venosa, como a venosa é o retorno, ela é um pouquinho mais lenta. A capilar já são de tecidos, assim, mais superficiais, ok? Então, agora a gente precisa entender a outra classificação. Já vimos o tipo. Agora, ela também possui uma classificação em relação à sua profundidade, tá? Então, ela pode ser interna, né, o ferimento ou hemorragia, né? Ela pode ser classificada como interna ou fechada, como a gente está vendo aqui, o hematoma, né? Ou seja, teve uma pancada ali, teve uma troca de energia grande, mas não chegou a romper a extremidade aqui, tá vendo? Ó, fica, né, a mancha aqui, né? Fica lá, e aí conforme vai passando o tempo, ele vai ficando esverdeado, azulado, e o corpo vai absorvendo, melhorando, né? Ou também, né, em outros casos, externos ou abertos, tá? Ou seja, que já teve um rompimento da integridade da pele aqui, então acabou extravasando para fora, tá? Então é dessa forma, né? A pessoa se feriu aqui, né? Um ferimento, cortou, né? Teve uma magia, extravasou para fora, então ele é classificado externo aberto ou interno fechado, ok? Nessas horas, quais são os materiais necessários? O que a gente deve fazer? Nós vamos ver passo a passo ali, mas você precisa ter de antemão já reunidos aí com você, tá? Luvas é sempre importante, porque você não sabe. Sangue é um fluido extremamente de fácil contaminação, então você precisa estar ali. Ah, não tenho luva, pega um saco, plástico, alguma coisa ali.
Aqui nesse momento, né, aqui é o ideal que eu vou falar para vocês, mas muitas das coisas aqui a gente vai também trabalhar no improviso na hora, tá? Então, luvas descartáveis é recomendado você ter na hora. Gás estéreo, aqueles pacotinhos para fazer os curativos. Curativos adesivos, nesse caso, é os band-aids. No caso, se for para aqueles curativos, aqueles arranhões, aqueles ferimentos mais pequenininhos, mais superficiais. Compressas de gás, já são aqueles um pouco maiores. Ataduras de crepe ou bandagens para poder fazer a estabilização. Esparadrapo ou fita adesiva também para fixar. Cobertor térmico é muito importante, tá? Nessa hora aí, você colocar. Soro fisiológico para fazer a limpeza. Tesoura de ponta arredondada, tá bom? E um torniquete, no caso, nós vamos ver também, isso aqui são algumas situações que nós vamos fazer, ok? Hemorragias que você tentou de tudo e não conseguiu controlar, fez o curativo lá, como nós vamos ver agora, e não deu certo, aí a gente procede para um torniquete, mas isso é o último caso, ok? Então agora vamos ver aqui como proceder a conduta mais adequada para uma hemorragia, tá certo? A situação de hemorragias, de socorro na hemorragia, ela deve seguir primeiramente uma boa conduta e manter a calma. Então, aconteceu a intercorrência, o que você deve fazer? Você deve pressionar a área com algum pano, algum objeto, algum tecido limpo e deitar a vítima de costas para que ela não entre em choque, em contato quando vê o sangramento, ela não se assuste. Tá? Então, imediatamente você vai fazer uma compressão no local com os materiais disponíveis, seja uma compressa, algo ali realmente limpo, tá? Sem manter contato com você, protegendo primeiramente também o socorrista. E depois de feito todo esse processo, o que você tem que fazer? Chame o serviço de emergência, fale o ocorrido, espere até a ajuda do socorro chegar e até eles chegarem, cubra a vítima, protegendo contra a perda de calor e outras anormalidades. Agora veremos aí como fazer um torniquete, tá? Lembrando que essa situação é em último caso que fazemos, tá certo? Primeiramente, você pega uma atadura ou um pano limpo, algo ali disponível que você for ter na hora, tá? Aí o que você vai fazer? Lembrando que só pode ser em membros, tá? Você vai envolver a atadura ou pano ali, não diretamente em cima da hemorragia, mas de 3 a 4 dedos acima. Não é para dar nó, é só envolva, porque o torniquete é como se ele fosse uma torneirinha que você vai fazer, tá? Então você só entrelaça, tá? Pega uma ponta de caneta, tesouro, que você tiver no local. Aí sim, na tesoura, no objeto, você dá um nó. Aí, em si, depois você amarra bem, tá? Aí você vai fazer agora o movimento de torção ali, ó, para poder, isso, ó, girar para poder realmente estancar o sangramento, tá? Essa é uma forma muito eficaz, ela foi usada muito em guerras, tá? Para poder realmente estancar grandes hemorragias de grosso calibre, ok?